Bem-vindos ao canal Viralizando Fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica e a esperança se torna contagiosa. Aqui exploramos as maravilhas da fé, compartilhamos histórias inspiradoras e promovemos a positividade que acreditar se torna a realidade. Tenham um bom vídeo. Nesta jornada, nos aprofundaremos minuciosamente na figura de Naamã, uma personagem de profunda relevância nas Sagradas Escrituras, conforme mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Naamã, uma princesa amonita, é identificada como filha de Ramum, o soberano dos Amonitas, desempenhando um papel crucial cuja narrativa é meticulosamente registrada no primeiro livro de Reis, com destaque para os capítulos 14, versículos 21 e 31. A exploração detalhada dessa personagem permitirá uma compreensão mais completa de sua importância no contexto histórico e religioso, fornecendo insights valiosos sobre sua jornada, suas contribuições e as implicações de sua presença nas Escrituras Sagradas. A narrativa bíblica destaca que Naamã, por eventos aparentemente destinados, assumiu o papel de esposa de Salomão, o aclamado rei de Israel conhecido por sua notável sabedoria e abundante riqueza. Este casamento, indo além de sua importância histórica, desencadeou repercussões de grande magnitude nos cenários político e diplomático, principalmente devido à intrincada relação entre os israelitas e os amonitas. Essa relação, marcada ao longo da história por hostilidades, conforme evidenciado pelas tradições bíblicas, acrescenta uma camada de complexidade à união matrimonial entre Naamã e Salomão. A inserção de Naamã na vida de Salomão não apenas contribui para a trama histórica e religiosa, mas também lança luz sobre as dinâmicas delicadas e desafiadoras entre as nações envolvidas. As implicações políticas e diplomáticas desse enlace transcendem a esfera pessoal, influenciando o equilíbrio de poder e as relações entre Israel e os amonitas. O contexto histórico e as hostilidades preexistentes entre essas comunidades acrescentam complexidade à compreensão da narrativa e destacam a magnitude das decisões tomadas por Salomão e Naamã em um cenário tão delicado e repleto de tensões. O cenário em torno do casamento de Salomão e Naamã torna-se ainda mais intrincado devido à existência prévia de uniões matrimoniais do rei com mulheres estrangeiras, incluindo a filha de um faraó. A multiplicidade dessas alianças matrimoniais gerou considerável controvérsia e críticas, especialmente entre os israelitas mais conservadores. Este grupo, em particular, expressava preocupações substanciais, temendo que tais casamentos pudessem comprometer a pureza cultural e religiosa do povo de Israel. A presença de mulheres estrangeiras, cada uma com suas próprias origens culturais e práticas religiosas, dentro do círculo íntimo do rei Salomão, intensificou as apreensões entre os israelitas mais tradicionais. A perspectiva de influências externas e a possibilidade de sincretismo religioso eram temas de grande inquietação. A crítica concentrava-se não apenas na diversidade de origens das esposas, mas também nas implicações potenciais que essas uniões poderiam ter sobre a identidade cultural e religiosa da nação de Israel. Assim, a complexidade do contexto matrimonial de Salomão, com a inclusão de Naamã e outras esposas estrangeiras, desencadeou um debate acalorado sobre as fronteiras da pureza cultural e religiosa. A história reflete não apenas as escolhas pessoais do rei, mas também a tensão entre tradição e mudança dentro da comunidade israelita da época, evidenciando a sensibilidade em relação à preservação dos valores fundamentais. A existência de Naamã, como filha de um rei, foi permeada por um cenário de opulência e privilégios, proporcionando-lhe uma vida em um ambiente luxuoso. Essa criação privilegiada a preparou para enfrentar a intrincada rede de relações políticas e culturais que se desdobraria com seu subsequente casamento com Salomão, o ilustre rei de Israel. O casamento de Naamã com Salomão não apenas consolidou sua posição de destaque, mas também a envolveu em uma série complexa de interações políticas e culturais. Sua formação como uma princesa amonita contribuiu para a compreensão sutil das dinâmicas entre diferentes reinos e para a capacidade de navegar por essas complexidades com graça e astúcia. É interessante notar que Salomão, por sua vez, já havia sido alertado sobre os perigos inerentes às múltiplas uniões matrimoniais por sua própria mãe. Esse aviso, oferecido por uma figura maternal, ressalta a consciência dentro da própria família real sobre os desafios e riscos associados a tal padrão de comportamento.
O alerta de sua mãe não apenas ilustra a preocupação com a preservação da integridade e estabilidade do reino, mas também revela um padrão de comportamento que transcende gerações, sugerindo uma reflexão sobre a responsabilidade de manter a coesão e a integridade da linhagem real. Portanto, a vida de Naamã, desde sua infância em um ambiente de luxo até seu casamento com Salomão, é caracterizada por uma cuidadosa preparação para as complexidades políticas e culturais que permeavam sua posição. A história destaca não apenas as interações individuais de Naamã, mas também a influência significativa da linhagem real e as advertências previdentes que moldaram as escolhas de Salomão. A intensa paixão de Salomão por Naamã, apesar de transpor fronteiras culturais e políticas, revelou-se uma situação de duplo fio. Enquanto o amor florescia entre o rei de Israel e a princesa amonita, Salomão permitia, simultaneamente, a prática da adoração a deuses estrangeiros, uma concessão que abalava os alicerces religiosos fundamentais do judaísmo. Essa deriva espiritual se torna notável na edificação de altares dedicados aos deuses das esposas estrangeiras, um ato que não apenas desafiava, mas despedaçava os princípios centrais da fé judaica, desencadeando consequências profundas e de longa duração. O amor arrebatador de Salomão por Naamã transcendeu não apenas as barreiras culturais, mas também as fronteiras espirituais, levando-o a concessões que reverberariam através dos séculos na história religiosa de Israel. A construção desses altares, destinados à adoração de divindades estrangeiras, representou uma escolha deliberada de Salomão em acomodar as crenças de suas esposas, comprometendo assim a pureza e a singularidade da devoção ao Deus judaico. O ato de erigir altares para os deuses estrangeiros, embora possa ter sido impulsionado pela expressão de afeto por Naamã e outras esposas, trouxe consigo implicações profundas. Essa concessão espiritual abalou não apenas a coesão religiosa de Israel, mas também abriu caminho para um período de decadência espiritual e divisões internas que deixaram uma marca duradoura na trajetória da nação. A história de Salomão e Naamã, marcada por uma paixão avassaladora e suas complexas ramificações, serve como uma advertência vívida sobre as consequências potencialmente devastadoras quando o amor pessoal transcende os limites éticos e religiosos. Este episódio destaca a delicada interação entre o amor humano e as crenças espirituais, ressaltando como escolhas individuais podem moldar o destino de uma nação. A profecia proferida por Isaías, antecipando a divisão do reino de Israel, viu sua realização após a morte de Salomão. Jeroboão, surgindo como uma ameaça à continuidade do reinado, ascendeu como o primeiro monarca do reino de Israel, marcando o início de uma divisão política e religiosa que ecoaria ao longo de séculos. Esse período tumultuado, comumente denominado como o cisma, teve um impacto inextricável nas trajetórias de Israel e Judá. A previsão de Isaías sobre a divisão do reino encontrou eco na instabilidade que se seguiu à morte de Salomão. Jeroboão, destacando-se como uma figura que desafiava a continuidade da monarquia sob um único reinado, emergiu como líder do reino de Israel, composto por 10 tribos do norte. Este evento assinalou não apenas uma divisão geopolítica, mas também uma cisão religiosa, já que Jeroboão tomou medidas para afastar seu povo da adoração em Jerusalém. O termo cisma encapsula adequadamente a tumultuada separação entre Israel e Judá, delineando as divergentes sendas políticas e religiosas que esses reinos seguiriam. Esse período de transformação deixou uma marca indelével na história das duas nações, influenciando suas dinâmicas internas e externas de maneira complexa. A profecia de Isaías, portanto, não apenas antecipou a ruptura iminente, mas também destacou a magnitude das mudanças que se seguiriam após a morte de Salomão. O cisma não apenas reconfigurou o mapa político da região, mas também estabeleceu um divisor de águas na tradição religiosa, moldando os destinos de Israel e Judá de maneira inextricável e deixando um legado que perduraria por séculos na narrativa bíblica. A trajetória de Naamã surge como um alerta vívido sobre a vulnerabilidade mesmo dos líderes mais sábios e poderosos diante do pecado e da apostasia, quando confrontados com influências externas, como casamentos políticos e alianças. A decisão de Salomão de erguer altares para deuses estrangeiros, sob a influência de Naamã, marcou o início de uma era de decadência espiritual e conflitos políticos que alcançariam seu ápice na divisão do reino de Israel.
O envolvimento de Salomão com Naamã desencadeou uma série de eventos que transcendem o âmbito pessoal, reverberando nas esferas espiritual e política da nação. A construção dos altares dedicados aos deuses das esposas estrangeiras, incluindo Naamã, não apenas desafiou os princípios fundamentais da fé judaica, mas também introduziu uma dinâmica corrosiva na estrutura religiosa e política de Israel. Essa decisão de Salomão, tomada sob a influência de suas conexões matrimoniais, foi um ponto de virada significativo, inaugurando uma fase de declínio espiritual que culminaria na divisão do reino. A apostasia, evidenciada pela aceitação e promoção da adoração a deuses estrangeiros, desencadeou uma crise interna, minando a coesão religiosa e desafiando os valores que sustentavam a nação. A história de Naamã e Salomão, portanto, não é apenas um relato isolado, mas uma narrativa que exemplifica os perigos de comprometer princípios fundamentais em troca de alianças políticas e influências externas. A queda espiritual e os conflitos resultantes tornaram-se uma advertência marcante, lembrando-nos da fragilidade mesmo dos líderes mais destacados quando confrontados com escolhas que afetam a integridade espiritual de uma nação. Essa trama intricada nos instiga a ponderar sobre as influências que moldam nosso próprio caminho e a imperiosa necessidade de preservarmos inabalavelmente nossos princípios, mesmo quando confrontados por tentações e pressões externas. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.